Nos últimos anos, a ONU e, claro, aí no dentro do papel da FAO, que é a sigla que determina a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, sempre vem dizendo que um dos caminhos, talvez, para conseguir se erradicar a fome no mundo é tentar introduzir cada vez mais em todo o planeta, na alimentação das pessoas, insetos. Aqui no Brasil é algo que ainda chama bastante atenção, apesar de que existe aí, por exemplo, já o consumo de formigas no interior de São Paulo ser relativamente conhecido. Só que já tem gente apostando nesse mercado, nesse futuro, e também já gente que está de olho em como ajudar de uma maneira mais lúdica, interessante, introduzir esse tipo de alimentação que tem baixíssimo teor de gordura e altíssimo teor de proteínas na nossa alimentação. Um deles é o chefe Rossano Linás, que é consultor de gastronomia e professor de gastronomia do Instituto Federal Catarinense em Camboriú e está com a gente aqui na CBN. Professor Rossano Linás, muito bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Professor, por que o senhor decidiu começar a trabalhar com esse tipo de alimentação aí nas suas receitas? Então, isso surgiu de maneira quase que espontânea, vamos dizer assim, mas porque ninguém estava falando nisso no Brasil na época. Uhum. Então, Na época, há quanto tempo o senhor começou a se interessar por isso? Meu primeiro trabalho deve ter uns 10 anos, mas que tomou força deve ter mais ou menos uns 6 anos que vem acontecendo com mais frequência, assim, com mais estudo. Uhum. E aí, como que o senhor disse que foi mais ou menos por acaso? Por acaso como exatamente, professor? Entre as pesquisas que a gente tinha que fazer para o próprio curso de gastronomia, na época que eu estudava, a gente precisou fazer um artigo e dentre os vários temas que acabaram sendo colocados, esse era um que eu vi que ninguém estava trabalhando e que podia ser explorado de uma maneira positiva. Uhum. E o interessante é que hoje no Brasil já é possível ter acesso, já tem pelo menos no interior de São Paulo, uma empresa que já cria insetos para alimentação. Sim, a gente tem essa do interior de São Paulo, temos uma no Recife e uma em Minas Gerais, que são as maiores que a gente tem aqui, né? Uhum, 3 empresas. Então, assim, conseguir os ingredientes acaba não sendo mais um problema hoje no Brasil? Na verdade, ainda é um pouco difícil por conta das legislações e regulamentações que ainda não foram feitas, né? Então, a espera pelo Ministério da Agricultura ainda é um fato que barra um pouco a disseminação dessa cultura, né? Ah, entendi. Bom, eu até citei agora no começo da nossa conversa, professor, que no interior de São Paulo, principalmente no Vale do Paraíba, entre Rio e São Paulo, já tem um certo costume de se comer, por exemplo, formiga, que eles chamam de içá, que é a parte da formiga tanajura, né? Isso, exato. Esse é um costume bastante antigo que vem desde a época dos indígenas, etc. É uma cultura que se manteve e as pessoas acabam, na época da revoada, coletando, consumindo e fazendo disso também uma fonte de renda extra, né? E o senhor acredita que outros tipos de insetos podem ser gradativamente colocados, introduzidos nos nossos costumes aqui no Brasil, professor Rossano? Sim, com certeza. Tem um potencial bastante grande a ser explorado nesse sentido. A gente sabe que tem uma dificuldade, principalmente por conta do visual ou do nome de muitos insetos, como é o caso da barata, por exemplo. Nossa, isso realmente, convencer alguém a comer barata não deve ser fácil. Eu acho que é um dos mais difíceis, porque a relação com ela é muito negativa, né? Uhum. Porque as pessoas sempre aliam os insetos à sujeira, à poluição, coisa ruim de alguma maneira, né? Isso, exatamente. E a barata acho que é um dos maiores ícones nesse sentido, né? Uhum. Já outros como o grilo, larvas, etc., elas são, lógico, tem uma certa dificuldade, mas são bem mais fáceis de convencer as pessoas de que não vai fazer mal, que são bons e que podem ser consumidos. Mas o senhor acredita que no futuro, como imagina aí a ONU, numa situação mais extrema, pode ser um bom substituto para a produção de carne e alguns alimentos que são mais caros? Eu costumo dizer que não é uma questão de substituir, mas de acrescentar a nossa alimentação, né? Eu acho que a ideia não é tirar as carnes tradicionais para que o inseto entre, mas sim fazer com que ele seja mais uma opção viável, com um potencial nutritivo grande e que possa ser explorado tanto pela população quanto por restaurantes e assim por diante. Uhum. Bom, o senhor disse que tem empresas que fornecem, né, essas 3 empresas que o senhor citou em 3 lugares diferentes do país. O senhor, recorrentemente, professor, compra esses alimentos? Como é que vem congelado? Como é que funciona essa aquisição da sua matéria-prima, dos seus ingredientes?
Sim, eu costumo comprar algumas vezes no ano e eu utilizo principalmente para demonstrações, para aulas, etc. A gente pode comprar ele tanto congelado quanto desidratado, que é a forma talvez mais fácil de armazenar e manter ele por mais tempo, né? E aí ele pode ser guardado dessa maneira desidratado numa embalagem, não necessariamente numa geladeira, num freezer, nada disso, então. Não, desidratado ele pode ser acondicionado em sacos plásticos e guardado dentro do armário. No mínimo aí uns 6 a 8 meses ele está com a mesma característica de quando ele chega. Quais são, então, aí dentro dessas receitas que o senhor acredita que as pessoas mais vão aceitar? O senhor falou que da barata é algo muito difícil de se imaginar introduzir ainda na alimentação das pessoas. Mas como que poderia, então, servir uma barata de uma maneira que o senhor acredita que é realmente saborosa para as pessoas? A gente fez algumas experiências e acredito que deram bons resultados, como por exemplo ela misturada com carne para fazer hambúrguer. Então isso disfarçou bastante aquela questão visual, acrescentou sabor, acrescentou proteína ao prato e foi uma forma que as pessoas aceitaram muito bem o consumo. Ah, entendi. E é difícil preparar, trabalhar com os insetos ou eles são até mais fáceis? Não, acredito que são até mais fáceis. A gente utiliza as mesmas técnicas que utiliza para outras carnes, para outros pratos, enfim. São os mesmos que a gente utiliza, cozinhar, fritar, assar, enfim, tem diversas formas de serem utilizados. Uhum. Bom, além dos insetos que a gente já conversou, o senhor falou que larvas acaba sendo o de mais fácil utilização. Como é que o senhor costuma preparar ou servir e quais tipos de larvas? O que eu tenho utilizado mais são as larvas de besouro e as larvas de mosca. Tá aí uma outra coisa que contando para as pessoas é horrível, né? Porque as pessoas também associam não só barata como mosca também muito a sujeira, né? Sim, exatamente. Esse também é um dos insetos que tem uma resistência um pouco maior. Quando você fala só larva, fica um pouco mais fácil das pessoas aceitarem, né? Entendi. Você não fala larva do quê? Aí o do que começa a complicar um pouquinho, né? A de besouro ainda é bem mais aceita, acho que o pessoal aceita mais tranquilamente, mas a de mosca realmente tem uma resistência maior também. E aí quando tem esse consumo e utilização dos insetos, você acaba usando ele inteiro ou são partes dos insetos? Como é que funciona isso? Dá para se utilizar inteiro, dá para se utilizar ele fracionado, pode se fazer farinhas com ele, inclusive para enriquecer pães, bolos, etc e tal, que aí some completamente a questão visual, né? Entendi. Quer dizer, esse é um grande truque, tentar tirar essa coisa da imagem, né, das pessoas. Sim, eu acredito também porque a gente, por exemplo, não está acostumado a ver um boi inteiro, um frango inteiro, mas o inseto ele vem... Você não pode, inclusive, gerar aquela outra reação, tipo, que dó, né? Exatamente. Às vezes as pessoas compram animal, já soube de histórias, compra lá um pato, deixa no quintal, vamos comer mês que vem, aí a criança não aceita o animal depois, na hora que ele chega à mesa, né? É essa mesma relação mesmo. Só que aí um pouco invertido, talvez, nos insetos, né? Como são animais pequenos, acabam podendo até ir inteiros pro prato, e isso logicamente que causa uma sensação mais estranha às pessoas, né? Agora, professor Rossano Linhares, o senhor acredita que, é claro que ainda tem uma escala baixa e isso deve ainda tornar os insetos algo mais caro, mas uma produção em larga escala pode fazer com que seja de fato uma alimentação barata, como prevê a ONU? Sim, com certeza. Hoje a gente tem ainda muito a questão da pesquisa e desenvolvimento e a produção que ainda não é algo expressivo. E o quilo hoje ele gira em torno de 200 a 250 reais. Nossa, caro, bem mais caro que carne, né? Bem mais caro. Apesar de precisar de uma quantidade muito menor para ter os mesmos benefícios, né? Uhum. Mas com certeza, assim como tem acontecido em outros países, a tendência é que esse valor reduza muito e fique muito mais barato do que a carne é atualmente. E toda essa produção, quem consome esse tipo de animal, ou tenta imaginar a possibilidade de fazer uma receita com algum desses insetos, dá para confiar de fato na limpeza, né? Eles têm ali uma situação ótima, perfeita de condicionamento, de transporte, de cuidado de essa criação dos insetos, ele não vem aí de uma alimentação suja, ruim, ou de nada poluído, né? Não, com certeza. Esses que vêm das biofábricas são totalmente sãos, não tem problema nenhum, tem um cuidado todo especial, assim como se tem com os outros animais, né? Uhum. O que a gente sempre recomenda é que se pegue realmente desses criadores do inseto para que se tenha essa certeza do consumo saudável
e que as pessoas não façam a coleta dos animais, porque tem muitos que têm toxinas ou que estão em áreas sujas, degradadas, enfim, isso tudo pode gerar doenças e assim por diante. O senhor tem uma previsão, aposta em quanto tempo que isso pode, de repente, começar a fazer parte do cardápio dos restaurantes por aí? Assim como algo normal, vamos dizer assim, eu acredito que pelo menos uns 20 a 30 anos aí de desenvolvimento dessa cultura, né? Para realmente mudar um pouco a cabeça das pessoas. Professor Rossano Urinaz, consultor de gastronomia e professor de gastronomia do Instituto Federal Catarinense, muito obrigado pela conversa conosco aqui na CBN. Um bom dia para o senhor, até a próxima. Eu que agradeço, muito obrigado, um bom dia.